Olá, boa tarde a todos. Que a paz e o amor de Deus e de Jesus possam envolver a todos nós neste momento. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Edgar Armon, essa casa abençoada que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, nos amparando através do Espiritismo com os ensinamentos de Jesus. Então sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presencialmente, os que estarão nos assistindo posteriormente no YouTube. Eu sou a Maricel, trabalhadora voluntária desta casa, e eu desejo sempre que o Evangelho de Jesus guie os nossos caminhos, que a preleção evangélica tem como objetivo nos direcionar a Deus nosso Pai Criador, mais aprimorados, mais fortalecidos, despojados das imperfeições. Então, vamos iniciar a nossa preleção neste momento, iniciando com a prece. E vamos assim fechar os nossos olhos, sentir a energia abençoada dos espíritos benfeitores que também trabalham nesta casa, e que nesse momento eles possam nos auxiliar a equilibrar o nosso físico e o nosso espiritual, o nosso mental e o nosso emocional. Então, com muito amor, com muito carinho, vamos saudar o nosso mentor individual, esse anjo de guarda, esse amigo de jornada que nos orienta na nossa trajetória, nas escolhas dos bons caminhos. E envolvidos nesse abraço fraternal, saudamos a nossa mãe, Maria de Nazaré. E neste momento, a nossa mãe nos abraça com todo o seu amor de mãe, nos proporcionando tudo aquilo que nós necessitamos de mais urgente neste momento, nos proporcionando a paz, a serenidade. E envolvidos nesse abraço da nossa mãe, vamos saudando a Jesus, nosso irmão, amigo e mestre. A Ti nós agradecemos os Seus ensinamentos, através do Teu Evangelho de luz, para nos auxiliar nesta caminhada terrena. Envolvidos no abraço do Mestre e em pleno agradecimento a Deus, nosso Pai Criador, por mais um dia de vida, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos e por tudo ainda que teremos na oportunidade da vida. E assim, iniciando a nossa preleção evangélica de hoje, nós Te saudamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós ao Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O tema da nossa tarde hoje é sobre os diferentes mundos habitados, as diversas categorias. Então eu gosto de deixar o convite para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema está no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, no item de 1 a 5. E também no Livro dos Espíritos, das questões 172 a 182. Antes da gente entrar diretamente no tema, eu gosto sempre de fazer uma observação para que a gente reflita.
quando nós olhamos para uma noite estrelada e olhamos para o céu, nas grandes cidades a iluminação atrapalha, mas sempre tem uma noite que tem muitas estrelas. E parece que é um chamado. É tão bonito ver as estrelas. Será que só existe vida aqui na Terra? E essa reflexão vem da seguinte maneira: existe uma estimativa de 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões. O cérebro da gente não sequer imagina a imensidão no universo. E esses dados vêm do campo ultra profundo do telescópio Hubble. São informações mais recentes. E nós estamos numa dessas galáxias, que se chama Via Láctea. E aqui, nessa galáxia, existem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Incalculáveis, para a gente analisar e refletir. Se Deus cria constantemente, toda a sua criação tem um propósito. Por isso há muitas moradas na casa de meu Pai. E os cientistas também afirmam recentemente que não existe espaço, vácuo, vazio no espaço. Tudo tem uma razão de ser. A criação do Pai, ela é perfeita e também tem os seus objetivos. Então nós não estamos sozinhos olhando o céu. Seria de uma forma egoísta da nossa parte achar que nós somos os únicos sobreviventes dessa imensidão. Então há muitas moradas na casa de meu Pai e os diversos mundos que nós provavelmente já tenhamos habitado, porque existem várias categorias, do mais primitivo ao mais evoluído. Então, através do progresso do espírito, é que vamos habitar muito dessas moradas, de acordo com o nosso grau de evolução. E de que forma que se adquire isso? Através das várias existências corpóreas que nós já obtivemos. E dessa forma, vivenciando, nós vamos progredindo, porque vamos aprendendo. E quando baseado nos ensinamentos de Jesus, melhora o nosso conhecimento e a nossa responsabilidade na vida que nesse momento nós estamos tendo. Porque nós, enquanto espíritos imortais, que fomos criados simples e ignorantes, mas Deus nos deu uma preciosidade, que é a inteligência e o livre-arbítrio. A inteligência para pensar antes de agir, porque somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. E pensando, nós fazemos melhor uso desse livre-arbítrio. Mas o que acontece? Vivemos num mundo de provas e expiações. As dificuldades, as atribulações, todo dia bate na nossa porta, das mais variadas formas. Então, decidir o que nós vamos fazer é sempre uma incógnita. Por isso é sempre bom pensar. Se é um momento de atribulação, contar até 10. Pensar antes de agir, para não se arrepender depois. Então Jesus esteve entre nós e nos deixou ensinamentos preciosos para que a gente, através dele, pudéssemos ampliar o nosso conhecimento nessa trajetória terrestre. Pensa como seria a nossa vida hoje se ela não fosse baseada em tudo aquilo que ele nos ensinou. Provavelmente nós estaríamos perdidos, sem rumo. E Jesus nos trouxe esse conhecimento para nos mostrar qual é o caminho verdadeiro que nós devemos trilhar para a nossa ascensão espiritual. Temos o poder ou não de pensar, de fazer as escolhas? Temos. Então Jesus nos chama a atenção com esses ensinamentos
para alimentar a nossa alma diariamente. Porque nesse planeta de provas e expiações, nós precisamos fazer bom uso desse livre-arbítrio e superar essas montanhas de dificuldades da melhor forma possível. Às vezes é desgastante, às vezes vamos superar essas dificuldades e nem sequer vamos ter imaginado que enfrentamos uma prova, porque é o resultado daquilo de bom que nós fizemos lá atrás. Se aquela prova, aquela tribulação era para ser uma coisa imensa, ela foi aliviada, amenizada na nossa trajetória terrena aqui, na prática do bem. Não fazemos o bem esperando nada em troca, mas Deus é justo. No momento que nós mais precisamos, aquele bem que nós fizemos ao nosso semelhante volta para nós. Então esses ensinamentos edificantes é para que a gente possa fazer bom uso dele e progredir diariamente, um pouquinho, através das nossas escolhas. Então, quando Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu Pai, é que esses diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, principalmente quanto ao grau de adiantamento desses planetas. Então, quando a gente olha o universo, cada mundo ali está para um grau de adiantamento de algum ser. Hoje somos imperfeitos, não temos ainda a dimensão visual disso, mas um dia teremos. Então, esse universo vai ter vários tipos de mundos, os mais atrasados e os mais adiantados. E tem na passagem também de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, Jesus nos diz o seguinte ensinamento: não turbe o vosso coração, não perturbe o seu sentimento. Crê em Deus, crê em mim. Não perturbe o seu sentimento, tenha fé, tenha resignação. E ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Jesus hoje, ele teria combatido uma fake news se isso não fosse verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não existisse tantas moradas, ele mesmo não teria dito, já chamando a atenção para o porvir de que nós fazemos parte de apenas um desses mundos e que outrora nós vamos fazer parte de outros, mas que depende da nossa caminhada. E Jesus ainda está nos preparando o lugar, esperando que cada um de nós siga pelo seu caminho. E Jesus diz, não há uma ovelha que se perderá. Provavelmente no planeta de provas e expiações nós desviamos de um caminho melhor, mas nós não estamos perdidos por total, porque Ele ainda continua preparando o lugar, esperando que a gente desperte para aquilo que Ele nos deixou, para nos direcionarmos a Deus, nosso Pai Criador, mais aperfeiçoados. E Ele prossegue, quando eu me for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus nos aguarda, está nos aguardando, Ele não nos abandona. Quando nós dizemos, o Pai me abandonou, Deus me abandonou, nós é que abandonamos Deus, que não fazemos as nossas orações, que não buscamos isso, vamos buscar na hora do desespero. E quando bate o desespero, a gente quer que a coisa flua na hora que a gente quer. Como crianças birrentas, eu quero agora. Mas e o que você está fazendo para isso? Se tivesse feito lá atrás, provavelmente não estaria pensando dessa forma. Então Jesus continua esperando por nós. Então, quando ele fala, há muitas moradas na casa de meu Pai, é que dentre eles existem outros tantos planetas que são inferiores ao da Terra, e outros no mesmo grau, e outros mais adiantados. Então, quando eu reclamo de algo que está acontecendo e fico de braços cruzados esperando que Deus resolva por mim, a situação só tende a agravar.
Porque Ele nos deu o quê? A inteligência e o livre-arbítrio para trabalhar. E a recusa de quem é? É a nossa. E nos mundos inferiores, a existência ela é toda material. As paixões reinam soberanas e a vida moral quase não existe. Nós temos que trabalhar o nosso lado moral. Estamos aqui para progredir moralmente. À medida que os espíritos vão evoluindo, a influência da matéria diminui, de forma que nos mundos mais avançados, a vida é toda espiritual. É mais ou menos difícil a gente imaginar o que seja o mundo todo espiritual. Nós gostamos muito de alguma coisa que nós temos da matéria, uma roupa, algum objeto, um quadro, aquele apego excessivo daqueles filhos ou de um parente que a gente acha que é nosso, que é nossa propriedade. Nos mundos mais evoluídos, a gente respeita o outro, porque cada um, segundo suas obras, estamos aqui para servir de bons exemplos, para cuidar, para zelar, para mostrar bom caminho. As coisas materiais que gostamos tanto aqui, que temos aquele carinho maior, é lícito para nós. Claro que é. Eu gosto daquilo, mas consciente que eu não vou levar. O que eu quero levar é o que eu produzi de bom que está dentro de mim, da minha consciência, no meu coração. É isso que nós vamos levar. Por isso Jesus não se deixou levar pelas tentações terrenas, devido ao seu elevado grau de evolução. Jesus foi o espírito mais evoluído que passou por esse planeta, e ele sabia que a matéria não tem valor algum para esses mundos melhores que ele nos convida a fazer parte. E hoje nós vemos isso com uma claridade, o apego material, o apego pelo poder, mesmo que isso custe vidas, mesmo que isso custe a desgraça alheia, o apego. E aí fica a pergunta: para quê? Se não vamos levar isso, qual é o objetivo temporário? E o dia de amanhã? E o mal que foi feito? Então, cada um segundo suas obras, são escolhas. Será que a pessoa que faz isso, ela está fazendo bom uso do seu livre-arbítrio? Provavelmente não. E nós podemos dividir assim, então, os diferentes mundos. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações humanas. Mundo de provas e expiações, que o mal ainda predomina, que é o nosso. Mas o bem também está presente, e muito presente. Só que se evidencia aqui pelo mundo materialista são as catástrofes. Mas é bom observar que no meio dessas catástrofes tem gestos maravilhosos de bondade, de auxílio, de respeito. E aí é onde o bem trabalha. O bem é silencioso, ele não faz alarde. Os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm alguma coisinha a espiar, precisa aprender algo mais para poder seguir a sua trajetória evolutiva. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Que maravilha deve ser um lugar desse. Deve ser maravilhoso. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina absoluto, sem mistura com nenhum tipo de maldade. Então, se a Terra pertence ao mundo de expiação e de provas, significa que ainda o homem ainda vivencia a sua miséria nas suas atitudes, nas suas ações, no seu sentimento. E isso nos acorrenta ainda nesse processo de evolução no planeta de provas e expiações. Temos muita coisa ainda para trabalhar, para que as virtudes que Deus, quando nos criou simples,
e ignorantes, que Deus nos deu essas virtudes, além do livre-arbítrio e da inteligência. As imperfeições fomos nós mesmos que adquirimos ao longo das nossas escolhas equivocadas. Então a Terra não é um planeta, um mundo primitivo. Ele está destinado à encarnação de espíritos ele não está destinado a espíritos recém-saídos da mão do Criador. Nós já adquirimos uma quilometragem nesse processo. Uns um pouco mais adiantados, outros nem tantos, mas todos com o mesmo dever. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Nós temos um dever, cada ser aqui tem um dever para com Deus, que é se despojar dessas imperfeições e nos direcionarmos a Ele mais aprimorados. Esse é um dever que a gente tem para conosco, para com aqueles que vivem conosco na nossa família, na sociedade e no mundo. É um dever, temos esse dever também. Porque aqui ainda, nesse planeta, há numerosos vícios, inúmeros vícios. E aí, dessa forma, estamos inclinados ainda à imperfeição moral. E enquanto isso perdurar, nós não podemos fazer parte de um planeta mais evoluído. E nós também já evoluímos em outros orbes, não só no planeta Terra. Nós podemos, ora, encarnarmos aqui várias vezes, já ter vindo de outros, nós já temos uma quilometragem razoavelmente aí. Mas hoje o que importa é a existência atual. O que fizemos lá atrás, ainda há muito por vir. Temos muito ainda por fazer. E assim nós vamos gradativamente caminhar até chegar ao estado de espíritos puros, as esferas angelicais. Então, para que a gente possa aproveitar a oportunidade da vida e alimentar a nossa alma com os ensinamentos que a gente precisa, é necessário que a gente trabalhe muito ainda essas imperfeições. Porque o céu e o inferno está dentro de nós. Aonde? Na nossa consciência. Quando nós desencarnarmos, estivermos diante, lá no plano espiritual, a consciência aqui na nossa casa espírita, na Aliança Espírita Evangélica, ela é representada pela cardeneta pessoal na Escola de Aprendizes do Evangelho. E no plano espiritual nada mais é do que a nossa consciência. Na caderneta pessoal nós analisamos, avaliamos as nossas ações, o que nós fazemos de bom, o que nós fazemos de ruim, quais são as nossas virtudes, quais são os nossos defeitos, o que eu preciso melhorar. É a nossa consciência. E é isso que nós vamos apresentar lá. Isso será o nosso céu ou o nosso inferno. E quem é que tem feito isso? De quem foi que fez essas obras todas que está lá anotadinha na nossa consciência? Foi aquele que convive comigo, que eu queria mudar? Não, somos nós mesmos, está dentro de nós. Então, o céu e o inferno, isso tudo vai depender então das nossas escolhas, do bem e do mal que tenhamos feito, ou o trabalho, o esforço que estamos fazendo para isso. Então, cada um segundo as suas obras. Jesus nos prepara o lugar, mas só nós teremos acesso a Ele, nos libertando das imperfeições e transformados pelo amor incondicional que o Mestre nos mostra todos os dias através do seu Evangelho. E Ele nos exemplificou isso de forma transparente. E dessa forma nós vamos reconhecer assim o local que nós estamos habitando hoje, o planeta, é condizente com o nosso estado espiritual. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 172, nos diz o seguinte: Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra?
E o Espírito da Verdade diz o seguinte: não todas, mas nos diferentes mundos a que passamos neste globo e que não é a primeira. Então nós, como já foi falado, nós já estamos aí meio quilometrado, que já viemos de outros lugares, mas atualmente estamos aqui. Nem a última e nem é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Será que nós temos muito ainda para caminhar? Todas as preleções eu gosto de fazer esse comparativo. Comparemos então com as virtudes de Jesus. Temos muito para caminhar ainda ou não? Eu tenho que caminhar bastante ainda. E na questão 173 é feita a seguinte pergunta: a alma, a cada nova existência espiritual, corporal, passa de um mundo para outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? E aí o Espírito de Verdade responde: pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, mesmo planeta, se não é o bastante avançada para passar para um mundo superior. Então vamos ficar no mundo de provas e expiações, patinando até o momento que a gente realmente decida caminhar e fazer algo de produtivo para a nossa alma, que é o Espírito encarnado. E esse livro 2, nesse capítulo 4, ele é todo voltado para o assunto de encarnação nos diferentes mundos. E eu vou ler também na íntegra o 182, porque ele define com muita clareza os nossos deveres. E é feita a seguinte pergunta nessa questão 182: podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Ora, se tem 200 bilhões de galáxias e parte dele, vamos supor que é habitado, nós acreditamos que o todo é? Será que nós teríamos condições de imaginar a evolução moral, o aperfeiçoamento de uns ou a primitividade de outros? É difícil pensar assim, mas a gente já sintonizando a nossa vida presente em nós, focando naquilo que nós temos que trabalhar, já é o suficiente. Mas o Espírito da Verdade responde: nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vocês se encontram. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Então, para nós, o que importa é o momento atual. Existem vida primitiva, mais evoluídas? Existe, mas vamos focar na nossa vida. Isso é o mais importante, porque nos é dado conhecimento que nós precisamos agora. Tem coisas que nós não entendemos. Nós falarmos sobre a eternidade da alma, muitos ainda não acreditam. Então, tudo ao seu momento certo. E aí ele prossegue, o Espírito da Verdade: à medida que o espírito se purifica, o corpo se reveste e se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa, não rastejam mais penosamente na superfície do solo, as necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir. O espírito é mais livre e tem para essas coisas distantes percepções que são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres que estão encarnados. Esse trecho nos fala muito bem do nosso dever e no que nós temos que nos focar, que é o nosso interior, a nossa forma. E nós temos vários conhecimentos para isso. Então, nos direcionando já para o encerramento, vamos nesse momento pedir para que os espíritos de luz presentes conosco possam
nos envolver para o passe coletivo. Nesse momento, vamos sentir a presença de um desses benfeitores amigos à nossa frente, com a mão sobre nossas cabeças, direcionando um jato de energias positivas, nos equilibrando, nos fortalecendo, nos amparando, nos reequilibrando. E através desse passe, vamos sentindo essa energia tomar conta de todo o nosso ser, adentrando em todo o nosso corpo, circulando por todo o nosso sistema sanguíneo, muscular, ósseo, sanguíneo, nos proporcionando todo o equilíbrio que precisamos. E com todo amor, com todo carinho, vamos agradecendo aos espíritos amigos pelo passe a nós dado neste momento. Vamos agradecendo a toda a cúpula espiritual que continua trabalhando nesta casa, auxiliando aos espíritos sofredores que aqui chegam de toda a ordem, nesse hospital, nesta casa-mãe que ampara todos, que possa guiar as casas nessa reabertura, para que todos possam voltar a frequentar as casas presencialmente, receber os seus passes pessoalmente. Vamos agradecendo ao nosso anjo de guarda, a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e a nossa Mãe. E encerramos com a prece do Pai Nosso espiritual, psicografado por Chico Xavier. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, da paz e da claridade, na estrada de redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus e em toda a terra, de lutas e sofrimentos. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E uma boa tarde a todos. Que Deus e Jesus acompanhem vocês até os vossos lares. E até uma próxima oportunidade.